Bom, meus amigos, nessa terça-feira, dia 26 de agosto, nós temos o nosso querido James Harden fazendo aniversário, né? O Barba completa 36 aninhos nessa terça-feira, né? O Harden, que é um dos grandes jogadores da história da NBA, é um cara que na sua bela carreira na liga já acumulou 11 idas pro All-Star, 8 All-NBAs, foi uma vez MVP lá em 2018, numa temporada que, mano, na minha opinião, individualmente, foi uma das temporadas mais bizarras da história da liga, né? O Harden, em 2018, mano, ele só faltava fazer chover. Ele era uma parada bizarra. O auge dele, né, aqueles 3, 4 anos, entre 16 e 19, 20, mano, ali a gente teve um dos períodos mais surreais que a gente já viu de um jogador na liga. Prime Harden foi uma parada... Cara, foi uma parada assustadora. A experiência de você jogar contra o Harden naquela época era uma das piores possíveis, mano, porque você tinha plena convicção de que pelo menos 35 pontos você ia tomar dele, com possibilidade de você tomar 60 no jogo. Coisa que, inclusive, ele fez algumas vezes durante aquele período, inclusive triple-double de 60 pontos, que é uma coisa surreal. Então, é um dos grandes da história. Eu, né, tenho ele muito alto na minha lista de melhores jogadores que eu já vi jogar, né? Eu tive o prazer de acompanhar de perto o prime dele, né? Viver o prime dele. E aí, cara, como forma de homenagem ao aniversário desta lenda, eu irei aqui reagir a esse vídeo do Golden Hoops, que compila alguns dos grandes momentos do Prime Harden, que foi, como eu disse, um dos grandes primes da história da liga. Pelo menos um top 3 ele pega, né? Se a gente for ranquear os melhores primes da história da NBA, o do Harden tá pelo menos no top 3, porque realmente foi um período de dominância, cara. De dominância. A única coisa que faltou pro Prime Harden foi um título. A única coisa que faltou. O resto ele teve, mano. Desempenho individual inacreditável, números, recordes, premiações, ele teve tudo. Teve tudo. Só faltou o bendito título. E aí, azar, né? Porque, infelizmente pra ele, o prime dele caiu na mesma época de uma das maiores dinastias que o basquete já viu, que era a dinastia Warriors, né? Então, no prime dele, ele teve que enfrentar um dos melhores times de todos os tempos. Então, foi um azar, mas mesmo sem título, eu acho que o prime dele foi um dos maiores. Ele é um dos maiores jogadores da história do basquete. E aí, para homenageá-lo, vamos reagir a cerca de 12 minutinhos dos seus melhores momentos no auge. Então, vamos aqui reagir e vamos apreciar o Barba. I am a fan of Golden Hoops. Pô, já começa com essa jogada. Cara, essa jogada é surreal. E ele sai apontando, né? Sai apontando pro Paul George e o Beverly. E essa camisa do Houston era bizarra de linda. Retrô, né? Bonita demais. Step back. Surreal. Surreal. Nossa. Ele que popularizou o step back pra 3, né? Antes dele, não era um movimento que a gente via toda hora na liga. Claro, de vez em quando a gente tinha alguém fazendo, mas o Harden popularizou e tornou um movimento normal. Hoje a gente vê, né, o Luka toda hora metendo step back pra 3. A gente vê até o Jokic de vez em quando, né, metendo step back pra 3. Mas antes do Harden isso não era muito comum. E poucas pessoas dão esse crédito ao Harden. O Harden, ele normalizou
esse arremesso, que é um arremesso absurdamente difícil de ser feito, né? E ele fazia com uma facilidade, faz ainda, né? Com uma facilidade absurda. Um dos mano a mano mais difícil de parar da história, né? Olha aí, enfrentando seu Nêmesis. Pô, o pior é que ele teve perto de vencer os caras, né, mano? Se o Chris Paul não machuca naquela série, a história poderia ter sido diferente. Pra cima do Curry. Dois dos melhores, né, mano a mano da história da liga se enfrentando, né, cara? E depois eles jogaram juntos ainda. Ah, essa aí é pra mim, uma das grandes humilhações do esporte. Isso é humilhação. Ó o Wesley Johnson, coitado. Não, e a forma como ele dá uma olhadinha pra ele no chão, tipo, na merda, olha isso, ó. Ó, essa olhadinha, cara, ela é muito humilhante. É muito humilhante. Essa jogada é bizarra. Nossa, ele espera. Ele é um sádico do caralho. Nossa, ele entregou alguns jogos surreais contra San Antonio. Nessa época era um dos jogos mais legais de se assistir, né? Harden contra San Antonio. Surreal. Clutch. Clutch. O Jokic ali, né? He goes coast to coast to win the game. What a play by Ball denial, lob it into Vonleh. Harassed by Gordon, stolen by Harden, and Harden will throw it down with 3.8 remaining. Esse talvez tenha sido o último ano do Prime Harden. Depois ele ainda entregou algumas temporadas muito boas, né? Em Brooklyn, ele jogou bem, tá? Jogou bem. Mas esse aqui talvez tenha sido o último ano do Primaço Harden, né? Jogou pra caralho também. Pô, olha que gracinha o Isaiah Thomas tentando contestar ele. Olha que gracinha. Fofinho. Esse uniforme do Houston eu achava muito foda. Achava muito foda esse uniforme, mano. Não, nessa época o Harden não tinha o que você fazer pra parar ele, né, mano? Clutch. E o que cavava de falta. Galera fala do Shai, né? E eu acho muito engraçado, porque falavam a mesma coisa do Harden na época. Ah, só sabe cavar falta. É, tô vendo. Só sabe cavar falta. Isso é. Bizarro como as coisas se repetem, né, mano? Isso é no começo dele em Houston, né? Se pá, até no primeiro ano dele. Depois ele ter se trocado do Thunder. Tinha como, mano. Mano a mano dele. Easy. Easy. Loses his balance. I think James might have stepped on his foot. And James is out there. Big pass there. Pat Beverly comes away with a loose ball. Hard with a crossover. Now pass. And Harold. Tipo, nessa época, mano, o piso do Harden nos jogos era 30 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Esse era o normal dele. Era a base dele. Ele começava o jogo com isso aí. Aí ele tinha explosões de 50 pontos, 60 pontos, mas o piso dele era um 30-11, tá ligado? Ou um 30-10, enfim.
Era assustador, cara. Tentou cavar. Pô, ele e o Nenê formavam uma duplinha maneira, cara, de pick and roll. Aí depois foi ele e o Capela, né? Ele sempre potencializou o Biggs, né? E ele faz isso até hoje. A gente tá vendo com o Zubat, né? Como que o Zubat melhorou pra caralho jogando com o Harden. Outro movimento que ele também deu uma popularizada legal, né? O Eurostep. Claro, o Ginobili talvez seja o primeiro a que realmente, né, fez o Eurostep ficar muito conhecido, mas o Harden cara, ele ajudou muito na popularização, mano. Ajudou pra caralho. Davis is one of the best defenders in the league too. He's got great length and Harden just goes. Pô, mano, se o Chris Paul não machuca nessa série, o Houston tinha ganhado do Golden State, mano. Tinha ganhado. Esse pôster em cima do Draymond Green, cara. Coisa absurda. James Harden. A gorgeous move. And the Knicks right now unable to stop the. Oh, he crossed up. He hit him with the sauce. Mano, não tinha ninguém que parasse ele, velho, no mano a mano. Ninguém. Podia colocar qualquer defensor, mano. NBA players from Houston. That was the 8th rebound. Foi falta. Tem que dar, professor. Tem que dar, professor. Up, tries it again. Yes! He does it again! James Harden! Capella so impressive here in the second quarter. Falta! He scored every point except these 3 on the right side. Without a single rebound. Olha, ele e o Capela, esse pick and roll era um dos melhores da liga na época. By James Harden. I believe that was between his legs. Capela todo dia tem que levantar a mãozinha pro céu e agradecer por ter tido o Harden na vida dele, mano. Porque senão ele não teria carreira na NBA. O Dillon Brooks, coitado. O Dillon Brooks. Tadinho. Harden to the middle. Puts it up and got it. Again through a little bit. Meu Deus. Pô, mano, quando ele chegava na maciota assim, ó, no mano a mano, esquece. Esquece. Double team on James. He dribbled right out of it. He took a little turn with the left hand. Secondary offense is pretty good on the step back. Oh, boa. Harden is going back on McCall for 3, and he drains it. Let's do the dance. Harden put him in the Fácil. Fácil. Matt Barnes is yelling at his big man. Come on, guys, you gotta give me some help here. Got it over Goga. Harden steps back from the parking lot. Não, o range do Harden sempre foi surreal, né? É que o Curry, né, cara, ele meio que nas discussões de melhor arremessador de 3 da história, não tem como você fugir do Curry. Curry é o melhor e ponto. Mas, na minha opinião, o Harden
ele é o segundo melhor, cara. O Ray Allen era um absurdo, o Red Miller era um absurdo. Mas, mano, a forma como o Harden matava a bola da puta que pariu depois de dar 30 drible e fazer isso com a facilidade como ele fazia, mano. E quantidade também, né, cara? O volume de bola de 3 que o Harden tem na carreira, mano, pra mim ele é o segundo melhor da história, cara. Pra mim é o segundo melhor arremessador de 3 da história. Pra mim, na frente de Ray Allen, na frente de Red Miller, mano. O Curry, ele é imparável. O próprio Harden falou, né? Quando o Harden se tornou o segundo com mais bolas de 3, ele foi perguntado, né? Pô, e aí? Você acha que chega no Curry? Ele falou assim, não tem como. E ele falou que ele se considera o melhor, porque o Curry não é humano. Ele falou que entre os humanos ele é o melhor. E eu concordo. O Curry é um alien. Tirando o Curry, o Harden é o melhor, na minha opinião. Played by Hollis Jefferson. It was a good on-ball defender. Oh, he nutmegged. Canetinha do Barba. E aí é foda. Pra cima do gigante. Dort will try to stop the Beard. Can he make his last shot? Yes, he can. Cara, ó, o Shai novinho aqui, ó. E o Lu Dort, né, marcando o Harden, coitado. Tadinho do Lu Dort. De direita ainda, tá? Harden pulls the trigger from deep. Buries a three. First time Curry and Green return. Cara, os jogos entre Houston e Golden State nessa época eram de longe os mais legais de assistir. Era só jogão, mano. Era só jogão. I'm sorry, Harden, the step back three. Possível parar. James Harden. In transition. Step back three. It's good. That's 13 in the first. Celtics to get a good look at the rim. Harden for the lead. Sputter. And Houston leads it. Corner three-point shooter. That number just went up because he's 1 for 1. Harden, meantime, just trying to. Não tinha como, mano. And OKC has gathered themselves after the bad start. Oh! Pô, os jogos em 2017 entre Thunder e Houston também eram muito legais, né, cara? Porque era Harden, Westbrook, toda a rodada disputando o MVP, mano. Era muito foda. E eles se enfrentaram nos playoffs, né? O Harden ganhou porque o time do Thunder era bem abaixo, né? O Houston tinha muito mais time do que o Thunder na época. O Thunder era Westbrook, Steven Adams e só. Harden goes behind the back, gets to the rim, and what a beautiful shot. It's always been that way. Harden puts it up at the buzzer. On the shot clock. Tadinho, tadinho, tadinho. Almost another. In the side pocket. Harden for three. Stolen by Harden. Look at all the white jerseys. Who's he going to pick out? We're going to shoot. In the NBA, Drex, only 10% of those players have a career high of 40. Cara, o jogo ele tava disputado, graças a Deus, né? 92-59, terceiro quarto ainda. Tava pegado. Harden against Melton. Yeah, and he's one of the best in the league at it. That's right. Harden, step up. See the Kings defense, it's like a box and one. Harden's got him mesmerized. Wiggins. Crossover by James. Hey, he's coming. Another step back. Another three. Knows what he's doing. And that's a big part of it, playing 4 years. One-on-one coverage, no trap. Harden with the blow by. Possível pegar, mano. Step back for Harden. George Niang, Tony Bradley with some more time as well. Rockets have hit 6 consecutive. Spellman, great recovery, especially after the offensive rebound. Harden.
Harden over Layman. To the basket. Pô, ele era absurdo, mano. Now pick up on Harden. Did he Saudade dessa época, cara. By the Rockets. Step back three on the way. Got it. step back? Taurean Prince na marcação. Ó o Rose. Tadinho, tadinho. Não pega não, Rose. Share the ball. And the scoring duty. A lot of three-point shooters, they have no range because they have no conscience. Harden. Falta de novo. 2% three-point shooter. Not bad. Now he's bringing it up. Off the dribble. 3 men around him. Pô, mano, muito foda, cara. Um dos maiores primes da história, não tem jeito.